queria falar um pouquinho sobre as fórmulas e a necessidade da gente entender sobre fórmulas hipoalergênicas, entender como fazer a evolução desse tratamento quando a criança está em uso de fórmula hipoalergênica. A gente tem alguns tipos de fórmulas hipoalergênicas, né? A gente tem algumas fórmulas à base da própria proteína do leite de vaca, é uma proteína mais quebrada, porque se essa proteína ela é quebrada, ela é bem quebrada, pode ser que o sistema imunológico não consiga encaixar ali e não reconhece, não faz reação alérgica. Por isso que muitas crianças toleram fórmula, mesmo à base da própria proteína do leite de vaca, mas com essa proteína mais quebrada. Ela tem que ser extensamente quebrada, muito quebrada. Fórmulas parcialmente hidrolisadas, né? Hidrólise e a quebra pela água. Então, fórmula que a proteína é pouco quebrada, que são as fórmulas HA, Enfamil Gentewize, né? Os sensitives da vida, essas fórmulas parcialmente hidrolisadas, onde a proteína é pouco quebrada, ela não é considerada fórmula hipoalergênica, não é fórmula indicada para criança PLV, tomem cuidado com isso. Estou vendo um monte de crianças usando esse tipo de fórmula aí, achando que está a fórmula certa. A criança continua em reação e a família não entende por quê. Muitas vezes até prescrito pelo profissional de saúde que acompanha a criança por uma total, completa ignorância sobre o assunto, tá? Então, gente, fórmula parcialmente hidrolisada foi uma fórmula criada pela indústria para atender uma criança muito prematura, que tem o intestino ali mais sensível, porque aí já ajudaria o intestino na digestão da proteína. Mas as células do sistema imunológico vão reconhecer aquela proteína pouco quebrada do leite e vão fazer reação alérgica enquanto a criança for a PLV. Tá? Enquanto ela estiver ali naquele momento de sensibilidade, ela vai reconhecer e vai reagir à fórmula HA, sensitive, Enfamil Gentewize, as parcialmente hidrolisadas. Então, tomem cuidado com isso. A gente tem ainda uma outra fórmula que não é a base da proteína do leite, né? E essas fórmulas extensamente hidrolisadas a gente tem com lactose e sem lactose. Lactose, açúcar do leite. Né, de todos os mamíferos, não canso de falar aqui com vocês, leite materno tem mais lactose do que leite de vaca. Então, por isso é tão importante que vocês entendam que criança apresentar intolerância à lactose, gente, é raríssimo. Seria uma deficiência genética onde ela não produz a enzima. Então, ela não toleraria nem o primeiro dia do leite materno, porque leite materno tem mais açúcar, tem mais lactose do que leite de vaca. E daria o quê? Criança que tem intolerância realmente à lactose ali, aquela deficiência primária da produção da enzima lactase, que é a enzima que quebra esse açúcar do leite de mamíferos. Ela vai ter sintomas intestinais, porque não é reação alérgica. Então, intolerância à lactose não daria infecções respiratórias, não dá inflamação de pele, não dá placa vermelha, não dá inchaço, não dá dermatite, tá? Não dá refluxo, vai dar no máximo dor abdominal, excesso de produção de gases, diarreia, e pode dar ali vômito, né, por aquele mal-estar ali, aquela não digestão do açúcar na parte intestinal, aquela não digestão total ou não digestão suficiente, pode ser uma quebra só parcial do açúcar, né, porque a criança ali teria uma pouca quantidade de enzima. Dá um enjoo, no máximo um vômito e uma dor de cabeça, um desconforto no corpo, tá? Não mais do que isso. Outros sintomas, a gente sempre vai pensar em alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, por isso, porque toda criança nasce podendo, né, sabendo ali, podendo digerir o leite, todas as substâncias que estão no leite materno. Lembrando, proteína do leite materno não causa reação alérgica, tá? Não tem criança alérgica à proteína do leite da mãe. O que acontece é que a criança pode reagir a proteínas de alimentos que a mãe come. Isso é importante falar aqui. Então, leite materno nunca faz mal ao bebê, né? Nesse sentido de reação alérgica, porque criança não apresenta reação alérgica à proteína do leite materno, que é totalmente biocompatível, tá? Então, isso é importante, anotem essa dica aí. O que pode acontecer em relação às intolerâncias é o que o intestino muito inflamado, quando a criança tem sintomas intestinais, ela pode fazer um quadro momentâneo de uma má digestão de carboidratos, porque a célula está inflamada
e aí ela não consegue produzir a enzima em quantidade suficiente. Então, naquele momento, com o intestino muito inflamado, a criança pode apresentar um quadro secundário à alergia de intolerância à lactose, mas é transitória. Na medida que a gente faz o passo a passo certinho, os cuidados do dia a dia, estabiliza essa criança, desinflama esse intestino, ela volta a produzir enzima e volta a digerir a lactose. Então, a gente tem fórmulas com e sem lactose, com essa proteína bem quebrada. A gente tem também as fórmulas de aminoácido, né? Que são fórmulas, gente, extremamente digeridas. Todos os nutrientes ali, eles estão basicamente na fórmula mais simples. Então, uma fórmula muito digerida. Qual que é o problema de ficar eternamente, às vezes, sem necessidade? Já daria para ter evoluído a fórmula nesse tipo de fórmula de aminoácido que é extremamente simples, extremamente digerida. A criança, ela nasce ali começando a aprender a digerir nutrientes, né? Então tem cada tipo de enzima ali para digerir as proteínas, para digerir as gorduras, para digerir os açúcares, que são os carboidratos. E na medida que aqueles nutrientes vão chegando ali no intestino da criança, vai estimulando o intestino a produzir essas enzimas, né? O pâncreas também a produzir algumas enzimas. A gente tem enzimas já que começam a digerir carboidrato já na boca, enzimas proteolíticas no estômago, e no intestino tem uma maior quantidade de proteínas digestivas, que aí digere os 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. Se você fica dando ali para aquela criança que está naquele momento de aprender a produzir enzimas, uma fórmula que é totalmente, né, assim, ela é muito, muito, muito elementar, está sempre na menor estrutura ali de cada nutriente, você não estimula aquele intestino da criança a aprender a produzir enzimas. E se isso acontece de uma forma muito prolongada, em alguns casos, né, às vezes a maioria, já daria para a gente ter evoluído essa fórmula para uma menos elementar, né, com maior pedaços de nutrientes para inclusive estimular esse intestino, a criança vai ter um problema depois de má digestão, porque ela não está aprendendo a produzir enzimas. Então, por isso é muito importante esse olhar atento do médico e do nutricionista junto com a família para acompanhar essa evolução das fórmulas. Ficar em fórmula de aminoácido extremamente simples, quebrada, um tempo prolongado sem necessidade, né? Porque não se tentou fazer uma evolução no momento mais adequado, o médico vai avaliar ele direitinho, isso pode trazer consequências para uma má digestão da criança. E depois aquela criança que na hora da introdução alimentar, tudo que ela come não tá bem digerido, vai dar dor, vai dar desconforto, vai dar gases, vai dar diarreia, e aí fica, é reação alérgica, é reação alérgica. Aí a gente vai olhar o histórico da criança, às vezes está ali eternamente, né, 8, 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos em uso de fórmula de aminoácido. Claro, gente, que vão ter casos super pontuais, exceção da exceção, que pode ser necessário um uso de fórmula mais elementar, de forma mais prolongada. Mas são casos muito pontuais, tá? Muito pontuais. Aí o médico vai avaliar, a gente vai acompanhando, às vezes tenta fazer uma evolução de fórmula, não dá certo, volta, recua, mas o que não pode é deixar parado. Né? O que não pode é ficar sem acompanhamento, o que não pode é ficar eternamente lá naquele mesmo tipo de fórmula sem evoluir. A mesma coisa de fórmula sem lactose, eternamente. Né? Lactose é um carboidrato importante, então tem enzimas para quebrar esse carboidrato. Então a gente vai fazendo a evolução devagar, gradativa, num momento mais seguro, avaliando como a criança vai reagir também a essa troca. Tá? Não é assim, tira uma fórmula da outra fórmula, uma mamadeira inteira. Eu não oriento fazer dessa forma, porque se a criança não tolerar, se a criança fizer reação alérgica, dependendo aí se a gente está mudando o tipo de proteína, ou se a gente está introduzindo um açúcar que ela não estava acostumada, porque ela ficou muito tempo numa fórmula sem lactose, pode dar problema, né? Ela pode não conseguir digerir aquele carboidrato e pode dar sintoma gastrointestinal. Então tem que ter cuidado, faça com acompanhamento, tá? Eu estou só falando aqui para vocês a evolução que é necessária para não ficar estagnado num tipo de fórmula eternamente, porque pode trazer prejuízo
A criança pode não desenvolver essa parte intestinal de forma satisfatória e não vai produzir enzimas depois para ajudá-la a digerir todos os outros alimentos que ela vai precisar depois da introdução alimentar. Então isso é muito importante. Cuidado para não retardar aí o funcionamento do intestino do seu bebê, da sua criança PLV, com o uso de fórmula muito quebradinha por muito tempo, às vezes sem necessidade. Então faça acompanhamento. E outra coisa, não vai me evoluir fórmula aí sozinha também, tá, gente? Isso tudo tem que ser feito com acompanhamento profissional. Muito cuidado com isso, principalmente nas crianças que fazem reações graves que podem trazer risco de vida, tá? O médico tem que acompanhar isso, o nutricionista tem que acompanhar isso. Fechou? Então isso é muito importante.